Já tem um tempo que eu não gravo vídeo aqui pra esse canal. Aliás, pra canal meu nenhum. Mas desde cedo que eu tô com algo martelando na minha mente e no meu coração pra dividir com vocês. E tava ali agora, gente, lavando minha louça, me organizando pra fazer o meu almoço. E eu falei, não, vou parar. Sabe quando aquela coisa fica ali agoniando dentro de você? Fala, 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 fala. E eu não sei em quem vai chegar esse vídeo. Como já tem um bom tempo que eu não gravo vídeo aqui, provavelmente o algoritmo não vai entregar esse vídeo para praticamente ninguém. Mas eu tenho certeza absoluta que esse vídeo tem endereço. Eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai alcançar a pessoa certa. Então, se esse vídeo chegou até você agora, eu quero te pedir que você deixe um like, tá? Para ajudar na divulgação. E compartilha se tu sentir em teu coração. A maioria das pessoas que estão aqui, que já são inscritas aqui nesse canal, sabe que eu tô solteira há muito tempo. Há muito tempo, gente. Eu estou solteira há exatamente 11 anos. Eu tenho 11 anos de solteira. E não é fácil, principalmente quando a gente não é cristã. E eu já gravei um vídeo aqui para esse canal falando sobre isso. Se você procurar, você vai encontrar. Sobre a solidão da mulher crente, né? Que está solteira. E não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Mas vamos lá. Ontem à noite eu senti senti vontade, desejo da carne mesmo, né? De baixar um aplicativo de relacionamento. É isso mesmo, gente. E ali eu fui e baixei o Tinder, tá? O famoso Tinder. Gente, eu não estou aqui falando que todo mundo que está no Tinder não presta. Eu não estou aqui falando que todo mundo que tá lá... Não, gente, não é nada disso. Justamente por isso eu baixei, porque eu acredito, sim, que ali dentro do aplicativo existe pessoas bacanas, existe pessoas boas, sim. Porque o que é que o Tinder... Qual é a função do Tinder? Um exemplo, eu não saio de casa, minha vida é casa, igreja, e quando eu vou na rua, uma vez no mês, vou resolver alguma coisa. Eu não saio, eu não faço passeios, sabe? A oportunidade de conhecer pessoas. Então, eu acredito que o Tinder é voltado mais para essas pessoas que não saem de casa, que estão sempre, como é que se diz, presos dentro de casa, que não saem para canto nenhum, para ter chance, oportunidade de conhecer pessoas, né? Eu acredito dessa forma. Mas, enfim, vamos lá. Quando ontem de noite eu senti vontade de baixar o Tinder. E eu baixei. Mas, gente, eu nem abri o aplicativo, não fiz as configurações, não fiz nada. Me bateu uma tristeza, um sentimento ruim. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou desinstalar. Em cima do pé eu fui e desinstalei o aplicativo, tá? Porque sempre que eu vou fazer algo, gente, que eu sinto a minha alma se abater, que eu sinto tristeza, eu sei que é Deus mandando. Eu sei que é Deus falando para eu não fazer aquilo, sabe? Eu sinto no meu coração. Cada um tem a sua intimidade com Deus e Deus tem a sua forma de falar com cada um. E Deus tem várias formas de falar comigo. E uma das formas que Deus tem de me mostrar que Ele não tá numa coisa é colocando tristeza no meu coração, sabe? E ali, quando eu terminei de baixar o aplicativo, eu senti muita tristeza. E eu fui e desinstalei. O aplicativo em cima da hora desinstalei. Só que aí você fica mexendo no celular, mexe pra lá, mexe pra cá. Depois eu falei, quer saber de uma coisa? Vou baixar sim. Fui lá e baixei novamente o Tinder, gente, tá? E novamente eu não fiz nada. Não entrei, não fiz configuração, não fiz nada. Não postei foto, nem abri o aplicativo, tá? E aí deixei pra fazer isso hoje. Só que toda manhã, gente, eu tô fazendo o meu devocional, tá? E a minha forma de fazer o meu devocional é escrevendo um pouquinho pra Deus, falando sobre o meu dia de ontem, falando o que eu tô sentindo, sabe? É uma conversa de uma filha com o pai. Meu devocional é desse jeito. Eu não tenho aquele negócio no automático, não, gente. Bom dia, papai. Hoje. E eu escrevo. Eu tenho o meu caderninho onde eu escrevo para Deus, falando como foi o meu dia ontem, agradecendo por tudo que ele tem feito, que ele ainda vai fazer. E é dessa forma que eu faço. E nessa cartinha que eu escrevi para Deus hoje pela manhã, eu falei para ele que eu tinha baixado o Tinder novamente, que eu tinha sentido no meu coração de apagar quando eu baixei a primeira vez, mas que eu tinha baixado novamente, tá? E ainda expliquei, ainda me justifiquei, porque sabe como é, né, pai? Eu não saio de casa, na minha igreja não tem, assim, pessoas solteiras que eu possa me relacionar, não chega pessoas novas, eu não saio muito, então é aquela coisa se justificando pra Deus por uma coisa
que você tá fazendo o que você sabe que Deus não quer que você faça, tá? Sabe, quando você tá fazendo uma coisa que você sabe que não é para você fazer, mas você vai lá e faz, é exatamente isso que estava acontecendo comigo. Mas enfim. E aí eu justificando para ele, eu falando, eu não saio de casa e tal, e sabe como é, né? Isso é o que, gente? Limitando o poder de Deus. Limitando o poder de Deus. Porque se Deus quiser mandar um homem para minha vida que venha na minha porta, ele não manda? Ele manda, porque ele é Deus. Ele é Deus, o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, é o mesmo Deus que curou uma mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos, tá? É o mesmo Deus que transformou a vida de um homem que ele era corrupto, que era ladrão de impostos. Então, esse é o Deus que eu sirvo. Deus não pode simplesmente pegar alguém e mandar na minha porta, ele pode fazer. Deus sabe o dia, a hora que eu vou levar minha filha na escola, Deus sabe as esquinas onde eu vou passar, Deus sabe o dia que eu vou para rua, Deus sabe todas as coisas. Isso é limitar o poder de Deus. Mas, enfim, vamos lá. Continuei na minha cartinha para Deus e me justificando e falando, e sabe como é. E ainda coloquei assim, que eu tava baixando aquele aplicativo ali, era para ter alguém para conversar, distrair a mente, enfim. E aí, só que eu sou daquela que eu escrevo para Deus, eu faço a minha cartinha e depois eu vou para palavra. Que a gente tem que procurar confirmação de tudo na palavra de Deus, tá? E aí, o que é que acontece? Quando eu tiro a palavra e fiz quase que uma bibliomancia, como diz o povo, só fechei o olho e abri a Bíblia e pedi a Deus uma palavra. Eu não gosto de fazer isso, lembrando que eu não sou adepta de fazer isso, não tenho o hábito de fazer isso, porque eu acho que a gente tem que examinar as escrituras e não simplesmente pá, eu não gosto. Mas Deus não fala dessa forma? Deus fala também. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso, sabe? Porque vá que de repente você tá orando por uma cura e você vai e abre uma palavra que fala de morte. E aí? Entendeu? Então, assim, eu tenho esse cuidado. Mas, enfim. Quando eu abri a palavra, caiu lá no livro de Ezequiel 42, tá? E na mesma parte da Bíblia aberta está 43 e 44. 43 e 44, tá? E aí, o primeiro e o segundo versículo que diz aqui do 43, olha o que é que diz. Gente, veja como Deus, ele é zeloso, como Deus nos ama, como Deus tem esse cuidado especial com cada um de nós. Veja o que é que a palavra diz. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Essa palavra, a gente, está me lembrando que Deus, ele é poderoso, ele pode todas as coisas. E veja o que é que essa palavra diz, né? E veja o que é que essa palavra diz, que a glória do Senhor vinha dos caminhos do Oriente. Então, assim, essa palavra já me veio como um refrigério. Me veio como um refrigério, assim, falando da grandeza de Deus, que Deus quiser, ele faz, ele é grande, ele é poderoso. Mas quando eu corri os olhos na Bíblia, que eu fui ver mais lá adiante no capítulo 44, veja o que é que a palavra de Deus está me dizendo lá no versículo 9. Presta atenção. Veja o que é que diz. Assim diz o Senhor Jeová, nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Gente, eu fiquei assim, pasma. Eu fiquei espasma. Veja o que é que a palavra está dizendo. Assim diz o Senhor Jeová, nenhum estrangeiro, nenhum incircunciso irá entrar no meio dos filhos de Israel. Gente, ainda ontem eu tinha baixado o Tinder e a gente sabe que a maioria não, grande parte das pessoas que estão ali não são cristãs. A maioria são pessoas que não têm o temor do Senhor, que não têm a fé de quem está realmente na presença de Deus. Tem. Mas veja, Senhor, ele está alertando. Nenhum estrangeiro incircunciso ou de coração incircunciso. Não é só o incircunciso não, gente. O de coração incircunciso, tá? Fez questão que a palavra fosse bem falada desse jeito. Nenhum incircunciso de coração ou incircunciso de carne. Incircunciso de carne. Falou incircunciso de coração e de carne. Entrará no meu santuário dentro dos estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. E ali, gente, eu fiquei pasma. Mandei uma mensagem para uma irmã aqui perto, sabe? Conversando com ela. Ela realmente foi Deus falando. Não tem como.
Lembram que lá atrás eu tinha sentido uma tristeza quando eu baixei o Tinder? Lembra que lá atrás eu senti uma tristeza? Pois é, gente, já era Deus falando comigo. E aí, quando eu conversei com Deus, que eu fui me justificar para Deus, pelo motivo de eu ter baixado, Deus veio e me deu essa atacada. Mas antes, Deus me falou o quê? Da glória dele, de como ele é grande, de como ele pode todas as coisas. Porque eu escrevi na carta fazendo o quê? Meio que limitando o poder de Deus. E de repente, Deus veio, ele me falou da glória dele, de como é lindo, de como resplandece a glória do Senhor. E já veio para cá e me deu outra atacada. Ei, filhinha, aqui não. Aqui não. Mas até aí tudo bem, beleza? Foi a palavra, seguiu tudo bem. Só que toda manhã eu gosto de botar na mensagem do pastor Antônio Júnior para poder ouvir, tá? E o que é que tinha na palavra falando justamente disso? E nos contou a história de quem? De Sansão. De Sansão, que por um momento de fraqueza, por um momento ali de carência que ele estava passando, ele simplesmente se entregou para o inimigo. Por quê? Porque o inimigo veio com palavras bonitas, como um favo de mel, alisando, agradando a ele e simplesmente conseguiu derrotar aquele homem, tá? Então, a palavra que veio hoje de manhã na mensagem que eu sempre ouço pela manhã, gente, foi toda direcionada para mim. Falando da gente ter cuidado na hora da carência, pra gente ter cuidado na hora que a solidão bate na porta. Por quê? Porque é nessa hora que a gente quer dar um jeitinho, é nessa hora que a gente quer ajudar Deus. Mas Deus, ele não precisa de ajuda. E o que é que eu quero trazer para você nessa mensagem de hoje? Que Deus, ele é um pai zeloso. Deus, ele é um pai que cuida, tá? Quando Deus, ele falou comigo a primeira vez, me colocando tristeza no meu coração, eu ignorei, mas Deus, ele continuou ali falando comigo. Falou comigo através do meu coração, através da tristeza que eu senti. Falou comigo através da palavra. E falou comigo através de um simples vídeo postado no YouTube. Parecia não, me mostrando que ele estava ali à frente de tudo, que ele estava por dentro de tudo que estava acontecendo na minha vida. Porque se fosse só a tristeza do meu coração, beleza, ok, vamos ignorar. Foi só a palavra? Mas pode ser que... Mas já veio um vídeo confirmando tudo que Deus já tinha falado ao meu coração. Gente, como Deus é lindo. Deus, ele cuida, Deus, ele zela. E a gente que está na presença do Senhor, que a gente tem uma intimidade com Deus, se a gente abrir os nossos ouvidos e ficar atento ao que o Senhor está falando, ele fala. A gente só entra no caminho errado, a gente só vai para a buraqueira se a gente realmente quiser. Mas resumindo a história, Jéssica, o que foi que você fez? Desinstalei, vou aguardar no Senhor, porque Deus, ele prepara todas as coisas. Ah, mas e se Deus não quiser preparar? Amém, amém, tá? Vou ficar em paz. Sinto falta de alguém para conversar, sinto falta. Gente, é carne, eu sou de carne também, sabe? Eu sou de carne também. Aí é demônio, não é demônio não, gente, é hormônios, a gente sente falta, tá? A gente sente falta. Mas, primeiro vem Deus. Eu tenho que obedecer ao Senhor. Eu tenho que obedecer, porque se eu sentir no meu coração... Gente, uma certeza eu tenho. Se eu insistir nesse propósito de baixar aplicativo de relacionamento, eu quebro a cara. Eu quebro. É uma certeza absoluta que eu tenho. Pode ter o príncipe árabe lá separado para mim. Eu sei que eu quebro a cara. Por quê? Porque eu sinto no meu coração que eu vou estar em desobediência. Deus não me quer. Eu tenho uma outra experiência dessa, gente, com o Facebook, tá? Tem outra experiência dessa com o Facebook, eu nunca contei aqui no canal, mas é bem parecida com essa do Tinder, que Deus me cercou assim de todas as formas, assim, sabe? Pra eu desinstalar, pra eu não ficar anos que eu não uso mais o Facebook. Então, o que é que eu quero falar pra você? Deus, ele é um pai zeloso. Ele é um Deus que cuida, ele é um Deus que orienta. Basta eu e você estar atento àquilo que o Senhor faz. E uma coisa que eu te digo, tudo que você fizer na sua vida, ore a Deus. E peça a Deus na palavra, peça a Deus na direção, sabe? Porque ele fala, gente, ele cuida, ele zela pelos seus. Nosso Deus, ele é bom, tá? Então é isso que eu queria dividir hoje com vocês. Não sei quem esse vídeo vai alcançar, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar nas pessoas certas, tá? E se você assistiu esse vídeo até aqui e gostou, deixa aí um joinha para ajudar na divulgação. Se sentir em teu coração, compartilhe. Se tu ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal.